Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, sejam bem-vindos no canal Encontro com Cristo Jesus, que Deus possa abençoar todos os familiares, os lares estejam protegidos pelo Espírito Santo, amém? Graças a Deus, que Deus é bom todo o tempo. Eu creio que Ele está nos concedendo uma noite de bênçãos, de paz, de alegria, para que nós nunca enfraqueça, mas se fortaleça nele, alimentado pelo Espírito Santo, se alegrando, recebendo as maravilhas de Deus, as novidades do Senhor Jesus, as revelações, para que nós esteja sempre avivado, fortalecido, rejuvenescido o nosso espírito. Amém? E desde já se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa fé. Eu vou lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 12, amém? Do 10 ao 12. Paulo ele estava pregando para os Gálatas, né? E eles ficavam um pouco frustrados, né? Eles ficavam numa certa dúvida do Evangelho. Por quê? Paulo, ele antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor da igreja de Deus. Por isso que eles ficavam na dúvida do evangelho de Paulo. Amém? Porque Paulo era um assolador da igreja de Deus. Mas só que Jesus aprisionou Paulo. Colocou Paulo na linha para pregar o evangelho único do Senhor Jesus. Foi o único apóstolo que teve que pregar o evangelho de Jesus sem doutrinas de homem. Paulo mesmo anunciava em todas as jornadas dele, né? Anunciava com os coríntios, com os efésios, com os gálatas, né? Os romanos, que o evangelho dele era o evangelho de Jesus, porque na verdade o povo já tinha conhecimento que Paulo ele perseguia a igreja de Deus, mas Deus faz o que Ele quer, Ele determina e está tudo certo. Nós não entendemos o agir de Deus, os desígnios dEle, né? Deus não pensa como o homem pensa ou acha, não. Deus determina e está tudo certo. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Então Paulo dando as coordenadas aos Gálatas, né? Então, meus queridos, onde é que eu quero chegar? Que nós temos que se espelhar, né, no Evangelho de Jesus. Nós não temos que buscar doutrinas, né? Todo homem tem uma doutrina, mas nós não podemos se deixar ficar infrutífero. Nós temos que estar na linha de Jesus, selado com Ele. Assim como Paulo fez, nós temos que se espelhar. Vamos lá. Diz assim a palavra. Aleluia. Paulo disse: busco eu o favor de homens ou de Deus? Aleluia. Aliás, busco eu o favor de homens ou de Deus? Foi isso que Paulo falou para os Gálatas. Amém? Eu vou repetir a mensagem. Diz assim, versículo 10. Busco agora a favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então ele falou: eu permaneço em Cristo para que eu permaneça firme, não seja quebrada a aliança com Deus. Foi isso que ele quis dizer. Então disse assim: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não segundo os homens. O evangelho que eu prego é o evangelho único do nosso Senhor Jesus. Ele esclarecendo por aí os Gálatas. Amém? Então disse: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é dele que nós temos que aprender, de Jesus, porque com ele nós temos toda edificação,
a unção, a essência, as virtudes do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas, meus queridos. Eu vou entregar essa palavra no coração de todos e que nós possamos se edificar todo o tempo, se firmar, sem retroceder no Evangelho de Jesus, porque é com Ele que nós temos que andar, é com Ele que nós somos alcançados, abençoados e prósperos em tudo em que nós colocar as mãos. Amém? Querido Pai, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, abençoe o teu povo, abençoe tuas ovelhas, que eles possam ser alcançados nesta noite por Ti, e assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma noite de bênçãos, de paz, a guarda do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. E até o próximo encontro. Amém? Graças a Deus.